Turminha, todo começo de ano é sempre a mesma história, não é? Na minha casa, na sua casa, acredito na casa da maioria dos brasileiros. A gente sempre começa a planejar, fazer as metas para o ano novo e, de fato, né, só do fato da gente desejar coisas novas, a gente já entra num estado, né, de pré-realização. É importante, sim, a gente ter os nossos sonhos, nossos desejos, nossos objetivos, mas tão importante quanto ter os desejos é, de fato, fazer para poder merecer e conquistar. Hoje a gente recebe um palestrante no programa que eu tenho certeza que ele vai dar dicas bem importantes para quem nos acompanha. Paulo Júnior, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela gentileza da presença. Prazer é meu, Tatiane, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre o que é tão propício nessa época do ano, né? Paulo, quando a gente fala em começo de ano, né, sempre a gente percebe essa característica no ser humano. É um clima de esperança, de renovação, a gente acaba criando algumas metas e muitas pessoas acabam tendo muitos desejos, né? Aquelas promessas de começo de ano. Qual seria a maneira ideal da gente fazer esse planejamento dos nossos desejos para que de fato a gente consiga chegar no final do ano e poder afirmar? Contabilizá-los, né? Conseguir cumprir minhas tarefas. Claro. Acontece muito que as pessoas confundem o que é desejo e o que é meta. E desejo, a gente deseja muita coisa, né? Desejo é praticamente sonhar acordado, não é verdade? E a gente sonha acordado com o que é bom, o que é gostoso, o que dá prazer. E isso, no final do ano, você está finalizando um ciclo, você está esperando que o próximo ano seja melhor e você tem desejo de coisas, obviamente, positivas. E a gente confunde dizendo o seguinte, eu vou conseguir. Então, esse desejo que é apenas um desejo, as pessoas entendem como se fosse uma meta. Opa, eu já tenho a meta de emagrecer, eu tenho a meta de montar minha empresa, como se só o fato de desejar já configurasse uma meta. E acaba se esquecendo de todo o planejamento, de tudo que ela precisa fazer para alcançar esse desejo. Então, eu costumo dizer, até me apropriando de uma frase dita por um músico aí famoso, quando foi receber um prêmio, e quando ele recebeu o prêmio, ele falou assim, sonhar é uma grande responsabilidade, porque o sonho é destino. E é verdade, né? Você sonhar, a única certeza que você pode ter é que você vai conseguir conquistar. Agora, o difícil é mantê-lo. O difícil é manter o que você conquistou. E para manter, você precisa se preparar. Tá? Às vezes, então, é bem isso que você falou, a gente precisa tomar, inclusive, um pouquinho de cuidado, né, com o que a gente sonha, o que a gente deseja, porque às vezes isso pode se tornar realidade. E aí tem as consequências disso, que podem ser boas ou ruins. Boas ou ruins. Então sonhar é uma responsabilidade. De fato, planejar os nossos desejos e os nossos sonhos. Exatamente. Muita gente acaba sonhando demais. Isso é bom ou ruim? Por exemplo, às vezes as pessoas aproveitam esse começo de ano. Ai, Tati, então, olha, coloquei como meta, eu quero emagrecer, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero, de repente, melhorar a minha situação financeira, eu quero fazer a viagem do ano com a minha família. É bacana a gente, de fato, ter vários planos ou não? Programar para um ou dois. É importante que você tenha vários sonhos, que você tenha vários planos. Agora, transformá-lo em planejamento é o que muda. Então, quando você escolhe um desses sonhos e você transformar esse sonho numa meta, você muda todo o contexto. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, né, final de 2014, quero emagrecer em 2015 e essa é a minha meta, emagrecer. Dessa forma, ela não está configurada como meta. Ela só vai virar uma meta e falar, não, eu quero perder X quilos, em junho de 2015 estarei pesando tantos, perderei, sei lá, 5 quilos. Para que isso aconteça, eu vou mudar o meu hábito alimentar. Para que eu possa mudar o meu hábito alimentar, eu vou procurar uma nutricionista, por exemplo. O nome do nutricionista é tal, a consulta está marcada. Tá? E eu vou seguir uma rotina totalmente diferente da que eu fiz no ano em que eu estou. Não basta desejar, mas é preciso se programar e estar disposto a essas mudanças que requer porque vai mudar a sua rotina.
né? Você precisa estar preparado para fazer diferente. Se você quer algo diferente, você precisa agir de forma diferente também. E isso funciona no ambiente corporativo, funciona na família, em qualquer lugar. Então, você precisa planejar essa mudança. Você tem que estipular quais serão os passos para que você alcance esse desejo. Então, se você tem um desejo, é muito importante que você tenha a visão dele realizado. Ok, eu tenho a visão da minha empresa configurada, com X funcionários, e aí, para que você tenha realmente esse quadro que você imaginou mentalmente, você vai precisar se desenvolver, você vai precisar fazer cursos, você vai precisar contratar pessoas, analisar mercado, e tudo isso vai demandar uma série de passos que você vai precisar seguir. É muito interessante durante essa nossa conversa, Paulo, porque a gente recebeu também essa semana um professor de educação financeira e ele disse algo muito importante que muitas pessoas já sabem, mas às vezes não tem aquela consciência, aquela maturidade de fato colocar em prática. Como é importante você colocar no papel e você de fato ali desenhar e pontuar, né? Exatamente. Tintim por tintim. Exatamente. Então tá, eu tenho um desejo, por exemplo, vou emagrecer em 2015 ou quero abrir o meu próprio negócio em 2015. Tá, mas o que você precisa para conseguir isso? Exatamente. E aí escreve lá tudo que você precisa, faz um cronograma daqui 3 meses, daqui 6 meses, né? Qual que é a sua meta? Tem alguns pontos básicos para você estipular uma meta. Por exemplo, uma meta, ela tem que ser específica. Você não pode ter uma meta, por exemplo, eu quero ser feliz ou eu quero mudar de imóvel, né? Eu quero sair do meu apartamento e ir para uma casa. Isso é muito genérico. Tá? Então, se eu quero me mudar para uma casa, eu quero me mudar para uma casa, ok, de quantos dormitórios? Qual é o bairro? Eu vou comprar? Qual é o valor dessa casa? Então, tem que ser muito específico. Você tem que aprofundar o máximo que você puder. Esse é um ponto. Você tem que conseguir mensurar isso. Você tem que dar valores, você tem que dar quantos dormitórios, quantas vagas de garagem. As suas metas, você tem que trabalhá-las, mas para que você consiga atingi-las. Não adianta você sonhar, né? Seria um sonho até irresponsável, um desejo que você vai levar alguns anos para conquistar e querer conquistar no mesmo ano. Tá? Então, você tem que trabalhar com metas atingíveis. Você tem que dar tempo para isso. Eu tenho até o dia 10 de outubro desse ano para mudar, E você tem que traçar um plano de ação. Qual é o plano de ação? Eu vou começar a levantar os bairros, por exemplo. Os bairros são esses, o valor de compra são esses. Então, esses são os pontos básicos para que você tenha muito claro na sua cabeça o que representa essa meta. E ela não caracteriza só um desejo. Né? Então, esses são pontos básicos para que você consiga. E quem segue esses pontos, na grande maioria dos casos, consegue conquistar, né? Consegue atingir as suas metas muito antes do que planejou. Muito antes do que planejou. Essa é uma. Eu queria até aproveitar a sua presença, Paulo. A gente, quando fala, né, em desejos, em sonhos, em metas e também conquistas, existem duas palavrinhas que acabam sempre fazendo parte, né? Acabam passando sempre pelos nossos pensamentos. É importante a gente, de fato, amadurecer isso, que é a questão da determinação e da motivação. E eu falo isso também porque, às vezes, as pessoas no ano passado, elas programaram algumas coisas, não, elas desejaram algumas coisas e terminou o ano e não conseguiram. E aí entra nesse ano novo de 2015 um pouco aquela sensação de frustração, de desmotivação. Ao contrário de outras que já começam o ano super motivadas, querendo, né, realizar muitos sonhos, muitos desejos, já então tendo essas metas, fazendo esses planejamentos, esses cronogramas, mas de repente essas pessoas que estão frustradas, estão desmotivadas, há algum tempo elas estão tentando alguma coisa e não estão conseguindo o resultado. Qual será o erro? De repente, onde será que essas pessoas estão errando? Talvez seja nisso, essa questão de não conseguir entender o que é de fato um desejo e uma meta? Exatamente. Ela tem anseios, né? Ela tem anseios e, obviamente, quer conquistar esses desejos, mas não traça nenhum plano para isso. Então, até você falando em determinação, motivação, o meu blog chama-se DOM, mas com uma sigla, né? D-O-M. D de determinação, O de obstinação e M de motivação. Então, esse dom permite que você consiga qualquer coisa, porque você vai traçar o seu planejamento e vai ser determinado, você vai ser obstinado e, acima de tudo, motivado a cada dia para conquistá-lo. Só que você não consegue manter essa motivação se você não consegue enxergar qual é o seu próximo passo.
se ainda os seus desejos eles não foram configurados em metas. Você tem uma nuvem, não sabe que caminho seguir. Você consegue se automotivar quando você dá um passo, esse passo vai te chamar ao próximo e você começa a se sentir próximo daquilo que você planejou, próximo daquilo que você desejou. Tá? Então, são palavras fundamentais, é a determinação, obstinação e a motivação. Adorei. Inclusive, quem quiser até conhecer mais, pode procurar o blog. É DomDO... Não, o endereço é paulojunior.com.br. é o seu nome. paulojunior.com.br. E aí o nome do seu blog você colocou como Dom. Exatamente. Adorei. Quero aproveitar mais um pouquinho de tempo que nós temos, Paulo, em relação ao fracasso. Por que eu estou falando de fracasso, né? Começo de ano, muitas pessoas motivadas, sonhos, desejos, metas. Às vezes as pessoas, elas acabam por medo de fracassar, ou vergonha, por medo né? de dar certo, ou vergonha, sempre estacionadas. Eu queria que você desse um recado para essas pessoas que às vezes mesmo tem um pouquinho, não seria uma falta de iniciativa, mas acho que um medo, um receio de estar errado. Ai, mas e se der errado? Ai, que vergonha, não vou conseguir. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Eu digo porque aconteceu, não uma, não duas, várias vezes comigo. E não tenha medo, não tenha vergonha de fracassar. O fracasso, eu, por exemplo, já fracassei e fracassarei se ainda precisar. Tomara que não, né? A gente fica com medo, né? Do que vão falar, do que vão achar, do que vão pensar. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que o fracasso, ele não é o ponto final, né? O fracasso não é, opa, eu fracassei e acabou, as minhas chances finalizaram. O fracasso sempre é um ensaio para o sucesso. Sempre que você fracassa, você vai sair mais forte, você vai sair com mais conteúdo, a sua determinação, você vai ser mais obstinado. Então, eu encaro o fracasso sempre como um ensaio para o sucesso. A gente acaba aprendendo muito com o fracasso e acaba amadurecendo, e aí, numa outra oportunidade que a gente tentar, a gente pode conseguir. Mas sem dúvida, sem dúvida. Adorei. Nós recebemos hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo informação, ele que é palestrante, tem o blog, então fica o convite para quem quiser ir conhecer um pouquinho mais sobre os textos, paulojunior.com.br, tem aí o blog Dom, né, como ele bem disse, então, o D de determinação, O de obstinação e o M de motivação. Adorei nosso bate-papo, especialmente nessa época do ano. Muito propício para isso, né? Adorei, Paulo. Repensar todos os seus desejos e transformá-los em meta. Esse é o nosso objetivo, né? De passar para o nosso público. Que você tenha um ano maravilhoso, cheio de boas conquistas e que a gente possa voltar a se encontrar em outras oportunidades para falar um pouquinho mais, né? Sobre essa questão de determinação, motivação, que eu acho que sempre é tão importante e tão oportuno. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ótimo ano para você também. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado.